E aí galera, Ronaldão, hoje a gente vai fazer uma aula diferente, eu não vou explicar conteúdo para vocês. Vocês perceberam que todas as aulas que eu passei anteriormente eram aulas duplas, né? Então eu vou dar uma folga para vocês, vou fazer a correção do exercício e concomitantemente vou explicar novamente o conteúdo, beleza? Então bora lá? Acompanha comigo aí! Olá pessoal, tudo bom? Sou Ronaldo. Eu vou falar com vocês sobre a dissociação e ionização aí nos conceitos de Arrhenius. Vou dar mais uma explicada nos conteúdos, tá? Para ficar bem claro para vocês. Depois vou fazer a resolução dos exercícios, porque essa aula ela é uma aula dupla, tá? Então eu já mandei inicialmente o conteúdo para vocês e a explicação, mas como nós temos mais uma folga de uma aula, eu vou explicar novamente, tá? Tomar todos os conceitos e realizar os exercícios com vocês. Então acompanhem aí, por favor. Tá? Aula 32 e 33. Vamos lá? Bom, galera, dissociação e ionização. Arrhenius, ele foi o precursor dos estudos das substâncias em relação ao que acontecia no seu grau de ionização e dissociação. Tá? Esses dois conceitos, quando vocês ouvirem, que fique bem gravado, bem arraigado na cabeça de vocês, o significado. Tá? Dissociar é separar. Tá? Ionizar também, no caso aqui específico, é separação, é separar os íons. Então os dois termos são análogos, sobretudo eles são diferentes em relação ao contexto, que vocês vão ver agora. Por exemplo, vocês estão vendo aqui que a água pura, ela é má condutora de eletricidade. Por quê? A água, galera, ela não tem capacidade de separar a sua estrutura. H2O, a gente tem muito coeso a ligação química covalente entre o oxigênio e o hidrogênio. Então a água é uma substância que ela não conduz eletricidade. A água é uma substância que ela não ioniza. Para cada 1 milhão de moléculas, 2 ionizam. É uma proporção muito pequena. Tá? E quando você coloca um composto orgânico molecular, tá, que não tem a capacidade de ionizar também, essa promoção de condução eletrônica continua mesmo. Ó. Tanto a água pura quanto a água com açúcar aqui, ó, vocês podem ver que o açúcar não tem capacidade de fazer essa promoção de ionização ou dissociação, ou seja, não libera elétrons para o sistema, diferentemente dos compostos iônicos. Tá? Os compostos iônicos, os ácidos e as bases, eles têm essa capacidade. Quando você coloca em água, por exemplo, o sal de cozinha aqui que vocês estão vendo, olha lá. O sal de cozinha, ele quando colocado em água, ele separa, ele aparta o cátion do ânion. Então o cloro e o sódio se separam porque a água age como uma molécula que tem uma capacidade de separação semelhante ao ímã. Tá? Ele separa, ele aparta. A gente tem uma dissociação do cátion e do ânion. Vocês podem ver aqui em cima. Por isso que o termo dissociação se aplica aí, certo? Vocês podem ver que os elétrons livres vão fazer com que a corrente flua por dentro do sistema, certo? No caso específico, galera, aqui ó, do açúcar, tá? Eles não conseguem, os compostos moleculares não são eletrolíticos, é o termo que a gente usa, tá? Eletrolítico. Ele não consegue fazer essa parte, essa separação. Então esse é o detalhe crucial aí. Já os ácidos, em contato com a água, conseguem fazer essa promoção, porque é uma ionização. A gente separa o cátion do ânion, invariavelmente esse hidrogênio liga-se à molécula da água formando o hidrônio, que é o H3O, que eu já mostrei para vocês na aula passada. Então lembre-se que ácidos, eles ionizam, tá? Bases e sais dissociam, porém o processo é semelhante.
quando eles são colocados em água, eles liberam hidrogênio ionizável, hidroxilo ionizável ou os ânions específicos do sal. Tá? Então essa é a ideia que vocês têm que ter. Tá aqui a promoção, tá? Vocês estão vendo aqui, ó, tá? Do ácido promovendo o hidrônio. Uma síntese, vamos lá. Compostos iônicos dissociam, a gente vai ter uma solução iônica. Compostos moleculares, elas não dissociam na maioria, porém os ácidos têm essa capacidade e formam soluções que a gente chama de eletrolíticas. Tá? Ácidos são substâncias que liberam hidrogênio em contato com água, segundo Arrhenius. Bases liberam a hidroxila ionizável, segundo Arrhenius. Tá? E sais promovem a separação do cátion e do ânion. Mais um resuminho aqui da hora para vocês, olha lá. Tá? Moleculares, o que acontece? Tá bem legalzinho aqui, ó. E vamos lá, já tinha mostrado para vocês exercícios. A gente tem aqui um exercício, tá? Onde a gente tem 3 situações, A, B e C, e fala assim, ó. Um dos Becquerels contém um sistema homogêneo de sacarose, cuja fórmula é dada abaixo. Identifique o Becquerel que contém a solução de sacarose. Então vamos lá. Vocês têm aqui a lâmpada acesa e aqui a lâmpada apagada. Soluções eletrolíticas permitem que os elétrons fluam, então provavelmente acenderiam a lâmpada. Soluções moleculares, que nem o açúcar, no caso que não tem capacidade de ionização nem dissociação, não promovem a condução da corrente elétrica. Então, a resposta é sacarose, é o frasco C. Tá? Qual tipo de interação intermolecular ocorre entre a água e a sacarose? Ligações de hidrogênio, tá? Por causa da molécula, vocês podem ver aqui, ó, tem hidroxilas, vai fazer pontos de hidrogênio e, sobretudo, não é suficiente para fazer com que haja uma separação molecular e a promoção de elétrons no sistema. Tá? Aqui, uma figurinha, tá? Uma charge, um quadrinho. Na escola vocês têm principalmente o verdadeiro ou falso, meu filho, mas a vida é real, tudo é experimentação. Aí, por muito tempo, na maioria das escolas, as aulas de química eram ministradas apenas de forma, vamos lá em cima, transmissão de conteúdos. Nos dias atuais, muitos professores utilizam experimentação para enriquecer suas aulas. O professor utilizou um sistema semelhante a esse, olha lá. Ela ligou o sistema, tá, e percebeu que a lâmpada não acendeu porque a solução é de água e açúcar. Na situação 2, ela colocou um sisteminha ali, ela percebeu que a lâmpada acende porque há sal e água. Né? Aí pergunta-se o seguinte, ó, a solução de água e açúcar é eletrolítica? Não, porque não tem o aparte dos átomos, tá? Não promove ânions nem cátions no sistema. 2. A solução de água e sal permite a passagem de corrente elétrica? Sim, com certeza, porque é uma solução eletrolítica. As substâncias moleculares como ácido clorídrico, sal de cozinha, cloreto de sódio e o açúcar, quando dissolvidos em água, sofrem ionização? Não, o açúcar não sofre. E 4. Água e ácido sulfúrico, quando puros, praticamente não conduzem corrente elétrica. Por uma solução de ácido sulfúrico é boa condutora? Sim. Tá? Ácidos, na sua característica natural, não conduzem, assim como os sais e assim como as bases. Tá? Substâncias puras, elas não conduzem eletricidade, apenas quando elas estão em sistema eletrolítico, ou seja, quando você coloca o sal na água, o ácido na água, a base na água. Por isso que as respostas corretas são 2 e 4, tá? 2 e 4. Beleza? Corrijam aí. Aí você tem aí um sisteminha, água destilada, mineral, água de torneira, água do mar e água de reuso. Qual dos sistemas apresenta substância pura? Só destilada, tá? Quando a gente fala em água pura, água destilada, água deionizada, é somente água. Aí, 4. Qual dos sistemas contém a solução com maior quantidade de substâncias dissolvidas? Sistema 4, tá? Que tem água do mar, que são vários sais que existem, vocês sabem disso, já estudaram isso daí no 9º ano. 5. Se todos os sistemas forem aquecidos até a total evaporação, qual deles encontraremos a maior quantidade de resíduos? Na água do mar, que é a concentração salina maior, como o sal ele não evapora, mas junto com a água você vai ter na situação 4. 6. Quais são consideradas soluções iônicas? Aí vamos lá. Tá? Então, água destilada tem sais? Não. Água mineral tem sais? Sim. Água da torneira tem sais? Sim. Água do mar tem sais?
Sim, e água de reuso? Aí a gente fica perdido, né? Água de reuso, pessoal, só para vocês saberem, tá uma pegadinha nesse exercício, é água da chuva. Então, quando você tem água da chuva ali armazenada sem contato, muito provavelmente aquela água ela não tem sais, tá, dissolvidos, então muito provavelmente ela não conduzirá corrente elétrica porque não possui, certo? Então, quais sistemas são considerados iônicas? 2, 3 e 4, tá? Por causa dessa situação. E é isso aí, galera. Retomei a aula, reexpliquei. Vou finalizar com esses exercícios aqui agora, tá? Para vocês. E acho que ficou bem claro. Se não tem ficado claro para vocês o que é um composto iônico, uma solução eletrolítica, ácido, base, sal, vocês têm que procurar, tá? Procurem o Ronaldão para que eu consiga tirar as dúvidas de vocês através do ClaSap ou do WhatsApp. Aí, se vocês quiserem também, fiquem à vontade. Para finalizar, vamos lá, 7 e 8. Eu dei uma paradinha aqui porque a 7 e 8 já foi dada para vocês lá em cima. Foi um resumo daquilo que vocês viram lá em cima, certo? Tá ali o resuminho, então vamos lá. Identifique as informações verdadeiras e justifique. Então vamos lá. Em uma solução iônica, o composto dissolvido é sempre iônico? Não necessariamente, o ácido é molecular. B. Em uma solução iônica, o composto dissolvido pode ser iônico molecular? Sim. Iônico é quando é cátion iano específico. Molecular é o caso do ácido, que hidrogênio ionizável comporta-se como cátion, comporta-se, mas ainda a substância continua sendo molecular. Então, por isso que é correto. Letra C. O composto molecular dissolvido em água sempre origina uma solução molecular? Não. É o caso do açúcar. D. O composto molecular dissolvido em água pode originar uma solução molecular iônica? Sim. Pode acontecer, certo? Há substâncias que podem produzir, que é o caso do sal, do ácido, bem específico, explique isso pra gente lá em cima. E 8. Quais informações estão corretas? O HCl puro, ácido clorídrico, liquefeito, não. O ácido puro, sal puro e base pura não conduzem, somente quando estão em solução aquosa, ou seja, em contato com água. Letra B. Ácido sulfúrico não, letra C também incorreta. Letra D, uma solução de ácido, sim. E sal de cozinha também não conduz na sua forma natural. Fundido, sim, tá? Esse daí especificamente, compostos salinos fundidos, eles conseguem, tá? É específico porque quando você funde, separa o cátion do ânion e faz com que a gente tenha uma estrutura que faça a condução. Por isso que a letra F é correta. G também conduz em solução aquosa. Glicose não, glicose não, glicose não. Então, corretas B, D, F e G. É isso aí, galera. Ronaldão parando por aqui, tá? O restante é tarefa de casa. Se tiverem dúvida, me procurem. Estou à disposição, beleza? Fiz mais uma retomada da aula, porque a gente tinha esse tempo, era uma aula dupla, né? Qualquer dúvida, vocês me procurem, fico aí à disposição de vocês. Grande abraço, fiquem com Deus. Até a próxima.